Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Domingo, dia do Senhor. Que bom, que alegria estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra, para ouvirmos o Santo Evangelho. Hoje, este dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. Deus que nos fez, nos redimiu, nos santificou. Ele é o Deus que está conosco. Por isso é bom estarmos aqui neste domingo, primeiro dia da semana, dia que o Senhor nos chama pelo nome, porque Ele nos deu a vida. Por graça Ele nos deu a vida. Que bom, estamos reunidos mais uma vez. O Evangelho deste domingo, desse 23º domingo do tempo comum, está em Lucas, no capítulo 14, no versículo 25 a 33. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que a palavra de Deus produza em nós frutos de conversão, de santidade e de vida. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se assenta para colocar-se com 10.000 homens, poder enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz às multidões. É interessante isso. O povo seguia Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus, multidões, mas não conseguiam compreender tudo que Jesus falava, não estavam entendendo aquilo que o Senhor falava. E Jesus então diz uma palavra que parece dura, não é? Para a multidão, e não é para alguns. Também hoje ele fala para a multidão, fala de tantas formas para o mundo inteiro. E é desafiador o que ele diz para nós, muito desafiador, porque ele diz assim: se alguém quer vir após mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, de irmãos, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, uma multidão que segue. Mas Jesus aqui deixa bem claro que tem uma condição, uma exigência, que é o amor. Que é colocá-lo em primeiro lugar. Que é colocar Jesus no centro da nossa vida. Jesus nos chama à santidade, à perfeição, mas o caminho para a santidade, para a perfeição, a qual Ele nos chama, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. É colocá-lo como centro da nossa história. É colocar nele a nossa confiança, a nossa esperança. É amá-lo mais que tudo. Tudo deve estar depois de Jesus. Tudo. Pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, marido, mulher, projetos, casas, bens, tudo, sonhos, tudo. Jesus é Senhor. Ele é o primeiro. Devemos colocar Jesus como o primeiro na nossa vida. Buscar Ele em primeiro lugar, como diz a palavra. Buscar o Senhor, buscar o reino em primeiro lugar e tudo mais vos será dado em acréscimo. Buscar o reino é buscar Jesus. Por isso, seguir Jesus é colocá-lo como centro da nossa vida, centro da nossa história. E isso tem uma graça, é claro. Porque as pessoas ficam pensando assim: mas como que eu vou amar Jesus acima de tudo, acima de todos? Meu irmão, é uma graça. Precisamos aprender a pedir isso. Senhor, dá-me então a graça de te amar mais que tudo nessa vida, porque eu não consigo. Porque eu sou homem, sou mulher fraco, tenho dificuldades, tenho limitações. Sim, mas o Senhor veio para chamar nós mesmos, você lembra? Ele mesmo disse: eu não vim para chamar perfeitos, eu vim para chamar pecadores. Então, nós temos que reconhecer primeiro a nossa limitação.
Reconhecer que não somos capazes de amar o Senhor desta forma. Reconhecer que ainda não colocamos em primeiro lugar a nossa vida. Reconhecer as nossas limitações, nossas fraquezas. E aí sim, nós reconhecendo que não somos capazes, nós pedimos a Ele, Senhor, concede-me então a Tua graça, porque eu quero Te amar mais que tudo nessa vida, mas não tenho conseguido. Mas eu quero. Dá-me então a Sua graça. E aí, meu irmão e minha irmã, com a graça de Deus e com a minha vontade livre, optando por isso, dizendo o meu sim, Ele vai me conceder. Ele me dá a graça. E aí eu vou amá-lo. E aí eu vou colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. É um processo. Por isso é um chamamento de seguimento. Não é assim, deito e levanto de outra forma. Não, é um segmento, dia após dia. Eu vou pedindo a graça ao Senhor de amá-lo acima de tudo nessa vida. Cada dia. E hoje, mais que ontem. Amanhã, mais que hoje. Cada dia que eu levanto da minha cama, eu preciso pedir ao Senhor, dar-me a graça nesse dia de Te amar, Jesus. E Te colocar como centro da minha vida e da minha história. Porque o chamado, Jesus fala multidão, mas o chamado é pessoal. Como termina o Evangelho? Diz assim: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele fala multidão e fala a qualquer um de vós, um por um. Ele fala para mim e fala para você. É preciso renunciar a tudo. É preciso deixar tudo em segundo plano. Primeiro Jesus. Porque aí, meu irmão, eu amando Jesus em primeiro lugar, eu vou amar tudo com o amor de Jesus. Compreende isso? Eu preciso aprender a pedir essa graça do amor ao Senhor, porque Ele é o amor, é fonte de todo amor, Ele é o amor eterno. Então eu peço a graça de amá-lo e no amor dele é que eu vou amar as pessoas. Quando Ele diz para deixar tudo, quando o Senhor diz que é preciso desprender de tudo, Ele não está dizendo para você abandonar, largar a família, largar os pais, largar os filhos. Não. Pelo contrário. Nós vamos passar a amar mais as pessoas, servir melhor e amar melhor quando nós amamos primeiro a Ele. Porque Ele é fonte do amor. Eu não sou fonte, você não é. É Ele que é fonte de todo amor. Por isso nós fazemos o quê? Nós pedimos a Ele o dom do amor, pedimos pela graça de amar e assim, amando o Senhor, nós vamos amando os outros. Servindo ao Senhor, vamos servindo também em casa, no trabalho, melhor. Entende? Não tenha medo de pedir essa graça, de colocar Jesus como primeiro lugar na sua vida. Não tenha, porque quanto mais eu amar Jesus, mais eu vou amar os meus. Mas vou amar com amor verdadeiro, com amor doação, com amor gratuito. Vou amar de forma correta. E aí então eu vou ser mais feliz e vou fazer os meus mais felizes. Os que estão ao meu redor vão sentir muito mais felizes porque vão estar experimentando o amor de Deus através de mim, através de você. Por isso é tão importante colocar Jesus como centro e amá-lo. Quando Jesus pede para amar a Ele, para servir a Ele em primeiro lugar, Ele não está querendo algo só para Ele, no sentido de que fazendo isso nós vamos agora desprezar tudo, ou jogar tudo fora. Não. É porque somente assim, amando a Jesus, acima de tudo, colocando Ele como centro da nossa vida, somente amando acima de todas as coisas, é que nós vamos amar bem os outros. Amar bem os filhos, amar a esposa, amar o marido, amar os pais, os amigos, o trabalho, a vida. Nós vamos ver o amor na medida que nós amarmos Jesus. Porque Ele nos amou por primeiro. Porque Ele deu a vida por primeiro. Porque Ele é fonte do amor. Todo amor brota do coração de Jesus. Porque Ele é o amor eterno. Por isso, somente eu me deixando amar por Ele, eu amo de volta. E o amando de volta, eu amo tudo no amor de Jesus. Aprenda a pedir sempre essa graça ao Senhor. Principalmente na Eucaristia. Fala com Ele, Senhor, dá-me a graça de Te amar mais que tudo nessa vida. Amando tudo que amastes e desprezando tudo que desprezastes. Sim? Amar tudo que eu amou. O que Ele amou? Ele amou a mim e a você, em primeiro lugar. Desprezou as coisas desse mundo. Peçamos ao Senhor essa graça de amar a Jesus em primeiro lugar, de colocá-lo como centro. E nós vamos amar melhor, vamos viver melhor, vamos ser mais santos, com toda certeza, e mais felizes. Que a Virgem Maria nos ajude nesse dia de hoje, nesse domingo, dia do Senhor, a amar
a Jesus em primeiro lugar, colocá-lo como centro da nossa vida, que a Virgem Maria esteja sempre conosco, nossa mãe, nossa rainha, para nos guardar, nos conduzir, nos levar para Jesus e trazer Jesus até nós todos os dias da nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, coloque Jesus como centro da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar sempre. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Um bom e santo domingo para você. Não deixe de ir à missa, hoje é dia de missa, claro. E uma boa semana. Que Deus abençoe.